quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Verso 36. Na hora de ler a Bíblia, tem que deixar essa luz acesa aí, porque senão ninguém enxerga nada. Pai do Senhor, Leônidas, você tá bom, meu filho? Leônidas é uma bênção. Amém? Vamos ler o verso 36. Por isso, não abram mão da confiança... verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Novamente, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Se assente. Deixa aí, Tiago. Amém? Antes de iniciar essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta. Aí, se você quiser, é opcional seu. Quem tem promessa? Eu quero ver sua mão levantada. Amém? Todo mundo tem promessa, né? Promessa é a voz de Deus dizendo que Ele tem um plano para mim e para você, não é? Mas nós gostamos de ouvir essa palavra promessa. E quando nós ouvimos essa palavra promessa, nosso coração até se alegra, porque nós sabemos que é algo bom para nós. Mas o tema da mensagem é: promessa não é isenção de prova. Amém? Promessa não é isenção de prova. Como eu disse, promessa é a voz de Deus dizendo que Ele tem um plano de você. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 10, aqui ele está encorajando os cristãos a continuarem firmes em meio às dificuldades que eles estavam enfrentando. Eles estavam passando por perseguições, pressões sociais, perdas por causa da sua fé em Cristo Jesus. E aqui o autor da carta aponta que o que eles mais precisavam não era um milagre imediato. O que eles mais precisavam no momento que eles estavam enfrentando era perseverança, porque o texto é claro em dizer: vocês precisam perseverar, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então o escritor desta carta estava escrevendo esta carta para fortalecer a fé daqueles que estavam ouvindo. Ensina esse texto aqui ao povo a perseverar e a ser fiel ao Senhor. Ele está exortando os crentes aqui a não retroceder, a não voltarem atrás. O texto é claro termina dizendo assim: olha, o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, o escritor dessa carta, deste capítulo, está exortando esses cristãos que estavam enfrentando perseguições por causa da fé em Cristo Jesus, pressões que estavam sobre eles. Muitos estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar às suas práticas antigas. Mas aqui o escritor exorta eles a não retrocederem. Eles tinham que perseverar, precisavam ter fé e precisavam ter paciência. E é sobre isso que fala essa mensagem. Repetindo, o tema dela é promessa, não é isenção
de prova, porque a promessa é Deus dizendo para você que Ele tem um plano. É por isso que todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor como promessa, nós estamos aquietando o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele tem um plano. Então, se você tem uma promessa, você deve se aquietar e descansar, sabendo que Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Mas o que muitas vezes não nos contam é que a promessa não nos isenta de passar por provas. Porque quando nós ouvimos ou lemos a promessa de Deus, nós logo pensamos, tira aí, olha para mim agora. Olha o tanto que eu sou bonito. Olha para mim agora. Aí, amém? Porque você está olhando para lá, olhando para cá e sua mente às vezes fica divagando. Traz sua mente para cá, amém? Traz seu coração para cá, não somente o seu corpo, amém? Entenda que se você veio aqui é porque Deus tem um propósito de fazer você ouvir, aprender um pouco do Senhor. Como eu dizia, quando nós ouvimos o que não nos contam, é que a promessa não nos isenta das provas. Porque quando nós ouvimos ou lemos uma promessa do Senhor, nós recebemos uma promessa do Senhor, nós logo pensamos, agora tudo vai ser fácil, tudo vai fluir com mais facilidade. E as coisas vão acontecer na nossa vida. E quando eu lia, todas as vezes que eu lia essa frase, quando ouvimos ou lemos uma promessa de Deus e pensamos, agora tudo vai dar certo, tudo vai fluir, eu me lembrei de uma situação que o Senhor me disse lá atrás, quando eu parei de trabalhar de carteira assinada de forma secular, vamos dizer assim, na expressão dos cristãos, parei de trabalhar para o homem e fui trabalhar para Deus. Eu estava na porta da igreja e a já falecida irmã Ana, ela chega em mim, eu procurando emprego, eu desempregado, e ela chega em mim e tinha algumas pessoas ao redor ali, nós conversando ao término do culto na porta da igreja. Porque de agora em diante você vai trabalhar para ele. Bom, o que eu entendi? Que não era para eu trabalhar mais, era trabalhar único e exclusivamente para Deus o tempo todo, em tempo integral. Só que ao meu ver eu pensei assim, agora tudo vai dar certo, tudo vai fluir, porque agora eu sei o rumo, eu tenho uma promessa, eu tenho uma direção. Mas quando nós recebemos a promessa, nós acreditamos que o caminho vai ser fácil. E pelo contrário, a verdade é que a promessa não nos isenta das provas. E quando eu recebi essa promessa, eu fui para a palavra. Eu fui saber se aquilo era da parte de Deus. Um grande erro do povo de Deus é ouvir uma profecia, seja de quem for, e não vir consultar para ver se está condizendo com a palavra. Porque você pode fazer prova da palavra que você está ouvindo. Então nem todos que dizem assim, diz o Senhor, está dizendo da parte do Senhor. No caso da falecida irmã Ana, que eu amava muito, ela estava falando da parte de Deus, porque se eu hoje estou aqui é porque eu acreditei e deu certo. E o que aconteceu? Os problemas começaram a crescer, as contas começaram, porque você para de trabalhar, a conta para de vir? Não, o cobrador batia lá na porta de casa, a conta de energia chegava, as dificuldades chegavam. Então, nós temos esse grande problema. Ao recebermos uma promessa, nós achamos e acreditamos que o caminho será fácil. Mas a verdade é que a promessa não te isenta das provas. Ao invés disso, nós enfrentamos lutas, portas fechadas, calúnias, doenças, perdas, atraso. Isso muitas vezes nos frustra, mas não devia nos frustrar, porque nós recebemos uma promessa e pensamos, agora Deus vai estender o tapete vermelho, eu vou passar desfilando, as portas vão se abrir, dinheiro vai cair do céu e tudo vai se tornar mil maravilhas. Mas isso não devia nos frustrar. Por quê? Porque a promessa nunca foi sinônimo de facilidade. Nós confundimos muitas vezes promessas com facilidade. Nós pensamos que o que Deus nos prometeu será um caminho tranquilo. E muitas pessoas acham que por Deus ter prometido alguma coisa, aquilo que Deus prometeu vai acontecer rápido e sem dor.
E nós estamos totalmente, completamente enganados. Charles Spurgeon, ele disse assim: Deus teve somente um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem tribulações. Não há na face da terra um homem ou uma mulher que serve a Deus piamente que vai viver sem tribulações. Nós enfrentaremos. Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflições. Então a Bíblia mostra que entre a promessa e o cumprimento dessa promessa existe um processo. E é nesse processo que muitas pessoas estão ficando no meio do caminho. E nesse processo, normalmente, ele envolve espera, ele envolve luta, ele envolve dor, ele envolve perseguição, ele envolve obediência, ele envolve perdas, envolve doença, envolve problemas. E é nesse processo entre receber a promessa e o cumprimento da promessa que muitos param no meio do caminho. Porque não suportam a espera. Não suportam a luta, não suportam a dor, não suportam a perseguição, não obedecem ao Senhor pela fé, e quando se perde alguma coisa, é como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que as pessoas querem. Eu fico vendo muitas vezes a oração de muitas pessoas, é uma oração que pressiona Deus na parede, dizendo assim: o Senhor tem que fazer. Não. Deus ele faz se ele quiser. Ele não é obrigado a fazer o que eu quero, o que eu peço, no dia que eu quero, e da forma que eu e você queremos. Então, a Bíblia mostra que entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Então, a promessa é certa, mas a prova, ela é inevitável. Olha, se você não passou por provas, você vai passar. Aqui tem gente que está sendo provada por Deus. E tem gente que já passou por provas. Eu sempre digo, a diferença de prova para tentação é que a provação vem de Deus. A tentação vem do diabo. A provação serve para tirar o melhor de nós. A tentação, que vem do diabo, serve para tirar o pior de nós. Então nós confundimos muitas vezes aquilo que nós estamos passando, nós lançamos na conta do diabo. Não estou dizendo que ele é bonzinho, ele veio matar, roubar e destruir. Mas na maioria das vezes o que nós estamos enfrentando não é a mão do diabo. É a aprovação de Deus que trouxe luta, que trouxe perseguição. Porque você recebeu uma promessa e entre o cumprimento dessa promessa vai existir um processo. E esse processo é dor, esse processo é perda, esse processo é perseguição, esse processo é obediência, esse processo é choro. E é nesse processo do recebimento da promessa até o cumprimento dela que muitos param no meio do caminho. Eu já vi muitos pararem no meio do caminho. Eu sempre cito que tem muita gente que eu olho no Instagram, que congregou comigo na outra igreja, que cantava, pregava, pulava, fazia estripulia no meio da igreja. Hoje você vai olhar para a vida dela, não condiz com aquilo que ela fazia lá atrás. Muitos separaram das suas esposas, vivem no pecado, vivem na prostituição, vivem embriagados, por quê? Receberam uma promessa, mas não suportaram o processo que existe entre o recebimento da promessa e o cumprimento da promessa. Então a promessa é certa, a prova é inevitável. A promessa é certa, mas o processo, ele é real. Então se você quer alguma coisa da parte do Senhor, você vai ter que passar por um processo. Sabe qual que é o processo de Deus? Deserto. Deserto fala de luta, privação, seca, escassez, dificuldade, porta fechada. É nesse deserto que muitos morrem. Olha para a geração de Josué e Caleb. Só a geração de Josué e Caleb alcançaram a terra prometida. Porque muitas pessoas não conseguem entender que entre a promessa e o cumprimento dela tem um processo. E muitas pessoas acham que para receber algo de Deus é só assim, ó. Deus diz, vou te abençoar. Aí pensa assim, amanhã o negócio vai mudar. E amanhã, aí você sai de casa, vai para casa, o pau quebra dentro de casa. Você sai de casa, entra no carro, alguém te fecha. Aí, tudo que foi feito aqui perdeu em 5 segundos. Por quê? É nessas situações que Deus está testando o nosso caráter. Então a promessa de Deus é real, mas ela não é um atalho para a glória. Não vai ser estendido, como eu disse, um tapete vermelho. Ela é real, a promessa de Deus é real. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem promessa na sua vida. Deus ele tem promessa na sua vida. Então promessa não é isenção de provas. Promessa é Deus garantindo que Ele vai estar com você onde você for. Mas Ele não vai te isentar de provas.
Se você olha para Daniel na cova dos leões, Deus não livra Daniel. Mas lá Deus fecha a boca do leão. Se você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não impede eles de serem jogados dentro da fornalha. Mas lá o quarto homem, que era Cristo, estava com eles. Então a gente percebe que promessa não é ser isento de provas. Promessa é Deus garantindo para você que Ele vai estar com você. Onde você for, qual problema seja, Ele vai estar com você. Isso é Deus dizendo, eu tenho um plano para você. Entendeu? Então a promessa nos sustenta durante as provas. Então Deus ele não quer simplesmente entregar promessa. Ele quer que você e eu estejamos preparados para ela. Por isso que é necessário passar pelo processo da prova, da dificuldade, da dor, da perseguição, da luta. Porque eu sempre uso o exemplo, né? Se você se converte hoje, você converteu hoje, conheceu Cristo hoje, conheceu a igreja hoje, e amanhã você vai na loteria e joga e ganha na Mega Sena do final de ano. Vai voltar aqui para dar o dízimo? Não dá o dízimo nem de R$1, vai dar o dízimo de 1 milhão? 10 milhões? Quanto que é, mais ou menos? R$40 milhões. Não é? Não consegue dar o dízimo de 50 centavos? Não consegue dar o dízimo de R$1? Vai voltar aqui para agradecer? Vai continuar buscando o Senhor? Não vai. Você já viu a expressão Deus não dá asa? Quem é a cobra na história? Então, é por isso que Deus ele não quer entregar promessa simplesmente. Ele tem que nos preparar. Então, a grande pergunta aqui a grande pergunta não é, será se Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Não é essa a pergunta. A premissa está errada aqui. A pergunta que nós temos que fazer hoje, diante desse assunto, é, você vai permanecer fiel até o cumprimento da promessa? Porque cumprir, vai não, Leônidas? Vai, Leônidas, aí não. O Leônidas, ele sempre me pega. Quando ele está assim, ele está me imitando, viu? Esse abençoado. Aí o que acontece? A grande pergunta não é se Deus vai cumprir a promessa. Isso aí eu sei. Deus é fiel, não é? Não é? É um fato. Contra fato não tem argumento. Mas a pergunta que nós temos que fazer e que Deus está fazendo para mim e para você hoje é, você vai permanecer fiel até o cumprimento da promessa? Você vai permanecer fiel? Porque a gente percebe que quem tem promessa, tem processo. Mas quem suporta o processo, vive o propósito. É só quem suporta o processo que vai viver o propósito. Aí é que mora o X da questão. Porque muitas pessoas não permanecem fiéis a Deus até o cumprimento da promessa. E aí passam-se anos e anos, aí ficam aquelas pessoas magoadas, feridas com a igreja, com o pastor, com Bíblia, com Deus. Por quê? Deus falou e não cumpriu, Deus mentiu. Não, é porque a pessoa não permaneceu fiel até o cumprimento da promessa. Porque todos aqueles que permanecem fiéis, eles alcançam a palavra do Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Então agora nós vamos começar a mensagem. Foi a introdução. Aleluia, Jesus. O senhor tinha 2 tópicos? Nem começou. Primeira coisa que nós, só aquecemos. Primeira coisa que nós aprendemos com a promessa não é isenção de prova. A promessa pode vir acompanhada com perseguição. Ouvi algum amém? Todo mundo dizendo que está amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Quando eu olho para Davi ele foi ungido rei, não é? Mas ele não assume o reinado, o trono, logo após ele ser ungido para ser rei de Israel. A Bíblia conta que Davi foi ungido rei, mas ele passou cerca de 7 a 10 anos fugindo do rei Saul, que era o atual rei. Ele não subiu no trono logo de início.
Ele viu traições, enfrentou rejeições, teve que batalhar, viveu em cavernas, foi traído, enfrentou crises, ameaças de morte. Então, a promessa ela pode vir acompanhada de perseguições, porque é natural, se você olha para a palavra do Senhor, todo cristão que recebe uma promessa ou que quer viver uma vida piedosa, seguindo Cristo, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. O apóstolo Pedro, ele disse assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se fosse algo estranho. Jesus diz para os discípulos que eles deveriam esperar oposição e perseguição. Jesus não diz para os discípulos assim: olha, vocês vão de cidade em cidade e lá vai ter um banquete para vocês, onde vocês chegarem. As pessoas vão te receber bem. Ele já alertou, dizendo, vocês vão enfrentar perseguições. Aí ele disse, né? A Bíblia diz que nós somos odiados porque nós pertencemos a Cristo. E a gente percebe o seguinte, que Deus nos escolheu, mas a perseguição faz parte da preparação. Quando Deus faz uma promessa para alguém, normalmente começa a perseguição. E sabe onde começa a perseguição? A primeira perseguição que começa? Dentro de casa. É lá que começa. Porque um crê, o outro não crê, um é de uma religião e o outro é de outra. Um quer ir para a igreja, o outro não quer ir para a igreja. Um quer ler a Bíblia, o outro não quer ler a Bíblia. E aí aquele versículo que diz assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí começa a perseguição. Mas antes você tinha recebido uma promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Atos 16:31. É uma promessa, não é? Aí a gente pensou assim, nossa, agora vai salvar todo mundo. Agora todo mundo vai se prostrar e vai se dobrar. Aí o esposo começa a brigar, a esposa começa a brigar, o filho começa a brigar. Da hora de vir para a igreja, parece que o diabo levanta. Né? É só falar assim, vamos para a igreja. Começa uma rusguinha aqui, começa uma rusguinha ali. E não é só lá na sua casa não, é na minha também. Hoje eu estava na frente do espelho e mulher gosta de priorizar até o espelho, né? Aí o guarda-roupa do meu quarto, eu vou falar que minha esposa não está aqui, eu tenho certeza que ela não vai ouvir. Vou até tirar o microfone, senão ela briga comigo depois. Ela não vê mais, está gravado, né? O problema de pregar é... Ela não vai ver, não. Aí o que acontece? Sabe por que eu não gosto de pregar para casais? Quando eu preguei esses dias para trás lá no Senador Canedo, eu falei assim, irmão, essas pregações é tão ruim que você produz prova contra você mesmo. Porque você tem que falar assim, o esposo tem que fazer isso, a esposa tem que fazer aquilo. E quando chega no meu lado, eu olho para minha esposa, ela fala assim, você não está fazendo isso não, filhão. Mas está na Bíblia. Tem que converter, virar crente. Aí o que acontece? As rusguinhas que dá na hora de vir para a igreja. Aí o guarda-roupa é daqueles que tem a porta de correr e tem um espelho do tamanho do mundo. Aí eu estou arrumando aqui, ela vai e fecha. Aí eu estou arrumando aqui, ela vai passar na frente. Eu falei, mas não tem condição não, o sangue de Jesus tem poder. Aí você conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe? Então, a perseguição, isso é só para exemplificar, isso acontece na sua casa. Não acontece? Vem de lá para cá no trânsito, alguém te fecha, alguma coisa te fecha. Então isso é perseguição. Então o fato de nós estarmos sendo atacados não significa que Deus nos abandonou. A perseguição mostra que você está mais perto da promessa do que nunca. Porque a perseguição ela mostra que você está bem próximo da promessa. Quem que é o único interessado que você não seja abençoado? O diabo. Eu até contei um sonho para o Rodrigo, né? O sonho, enfim, não vou contar os pormenores, mas atacava os meninos deles. Eu falei assim, é porque o diabo ataca nas partes mais frágeis. Nós vamos orar pelos meninos. É assim, irmãos, o diabo ele quer nos atacar, ele quer nos perseguir. Então promessa vem com perseguição. Davi correu de Saul e se escondeu de Saul por 10 anos praticamente. Ele não tomou posse da promessa assim. Então é o processo. Se você está sendo perseguido lá na família, até na igreja acontece. Aqui não acontece muito porque a igreja é pequena e eu fico sabendo de tudo. E se eu ver alguém perseguindo alguém, eu já dou logo uma voadora com os 2 pés no peito do irmão. Pela fé? Pode, não pode? Pela fé? Você vai assim? Pode não.
Aí eu logo puxo a orelha, não é? Então, Jesus disse, lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Faz parte. Então, promessa pode vir acompanhada com perseguição. Promessa pode vir acompanhada com dores. A história de Ana, todos nós sabemos. Penina se aproveitava da aflição de Ana de ser estéril e provocava ela todos os dias, porque a esterilidade era sinal de maldição. Então a gente percebe que o sonho de Ana era legítimo. Mas tem um porém aqui. Foi Deus que fez Ana ficar estéril. Se você ler o texto, não foi uma doença, não foi o diabo. Foi Deus que fez ela ficar estéril. Aí quando você olha, eu falo assim para as pessoas, isso aí é Deus, se não é o diabo, não. É Deus te provando. As pessoas não entendem. Então Ana chorou, e até que Deus respondeu. Então ela foi persistente na oração. Apesar da dor, mesmo com dor, a dor não cancela a promessa, queridos. A dor, ela lapida o coração. E Ana não gerou uma pessoa qualquer, Ana gerou o profeta Samuel. Um dos maiores, se não o maior profeta de Israel. Então, às vezes, a dor que você sente é um anúncio da promessa que Deus quer gerar em você. Deus não desperdiça sofrimento não, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem. Há momentos que a gente sente tanta dor, tanto aperto no peito, tanta agonia, que a gente pensa assim, vou morrer. Já passou por isso? E não entende que aquilo ali é Deus gerando aquela situação para te tirar de uma situação e levar para outra. Então, a promessa ela pode vir acompanhada com dores. Terceiro, a promessa pode vir acompanhada, e normalmente vem. Lembre que promessa não é isenção de prova. Promessa pode vir acompanhada de trabalho e paciência. Lembra da história de Noé? Eu fui uma vez assistir um filme quando a minha esposa estava fazendo curso de teologia. Aí, foi até aqui no antigo Banana Shop. Tem cinema lá ainda? Não, né? Nem existe mais, né? Agora não tem galantia lá, o Xing Ling, né? O mandarim, né? Panda, né? Sei lá. É da China, não tem galantia, mas é barato e é lá que nós compramos. Enfim, eu não estou ganhando nenhum royalty deles. Que Deus abençoe os chineses que estão no nosso país. O que acontece? Eu fui assistir o filme, era um filme que estava passando de Noé. Aí eu comecei a assistir aquele filme. Sabe aquele personagem que fez o filme Gladiador? Aquele, é Russell alguma coisa? Russell Crowe, né? Ele é personagem, ele era o Noé. Aí eu comecei a assistir aquele trem, analisar com a história da Bíblia. Eu falei, bem, isso aí não é Noé não, isso é não é. Não é Noé. Tinha nada de Deus. Então cuidado com o que você assiste aí mundo afora achando que tem Bíblia. Confere na Bíblia para ver se está na Bíblia. Então a promessa vem acompanhada de trabalho e paciência. Deus prometeu que salvaria Noé e a sua família do dilúvio. Mas a gente percebe, sabe que a história conta, que Noé teve que construir a arca por mais de 100 anos, num lugar que não tinha chovido. Não é? Deus faz umas coisas estranhas, né? Parece que Deus tem senso de humor. E ele tem. Ele vira para o homem, já de idade, já que está querendo sentar na sua cadeirinha, na sua rede, na sua cadeira de balanço, e diz para um homem, numa época que não tinha chuva, faz um barco muito grande, uma arca muito grande, porque vai chover, e eu vou destruir a terra com chuva. O que Noé fez? Sim, senhor, eis-me aqui. E por longos 100 anos, ele trabalhou em prol desta construção. Guarde essa palavra. A promessa era de salvação, mas a construção era com martelo, madeira e resistência. Era uma promessa de salvação, mas quem tinha que fazer com que a promessa acontecesse? Qual era o instrumento? Trabalho. Noé, ele teve que pegar o martelo, pegar madeira e teve que ter muita resistência. Hoje eu imagino que é muito fácil construir, mais fácil, óbvio, do que na época de Noé. Porque na época de Noé não tinha guindaste, não tinha a tecnologia que tem hoje.
E Noé constrói. Então, o processo, a promessa era de salvação, mas a construção era martelo e com muita resistência. Entenda o seguinte, a promessa não substitui o seu esforço. Receber promessa de Deus não é ficar de braços cruzados. Receber promessa de Deus não é você ficar sentado numa rede balançando, esperando que ela vai se cumprir por si só. Paulo diz que nós temos que ser cooperadores de Deus. Coisas naturais, você e eu temos que fazer. Coisas extraordinárias, somente Deus Todo-Poderoso pode fazer. Te dou um exemplo. Quando eu ganhei o primeiro carro, meu antigo pastor, meu carro era velho, eu já contei essa história bastante vezes aqui, meu carro era velho, e eu reclamei para ele, disse assim, pastor, meu carro está dando muito problema. Sentei do lado dele assim, num culto de final de ano, virada de ano. E reclamei para ele, nesse dia meu carro estragou, eu fui de ônibus, de carona, sei lá, e ele pegou e brincou comigo, falou assim, olha, amanhã você vai no posto, compra 1 litro de gasolina, e eu olhei assim, ué, pastor, não está faltando gasolina não, é só o carro que é velho. Aí ele falou, você compra 1 litro de gasolina e põe fogo nesse carro, nós vamos comprar um carro para você. Enfim, eu tinha a promessa, não tinha? E ele perguntou para mim, qual é o carro do seu sonho? Na época era Paraty Surf. Era track field, aí já tinha parado de fabricar, e eu peguei a Surf, que era a mesma coisa, só com uns trenzinhos diferentes. Para resumir a história, a promessa me foi dada. Mas ir atrás do carro, quem que tinha que ir? Ele disse, amanhã você vai lá na minha casa, pega um cheque, ele me deu um cheque, no valor, acho que na época era 10 mil. Ele falou assim, vem aqui pegar o cheque. Irmão, nunca vesti roupa tão rápido. Eu entrei nesse carro, eu chamei, acho que foi o Denis. Não sei, eu fui. Peguei cheque, fui na saga ali da T7 e olhei o carro. Corri atrás de documento, fui no Detran, fui onde... Por quê? Coisas naturais você tem que fazer. Deus disse para Noé, vai chover, mas você tem que construir a arca para que a sua família seja salva. Porque toda a humanidade na face da terra vai morrer. Se Noé tivesse ficado de braço cruzado, ele também morreria. Então, a promessa não substitui esforço. A fé verdadeira se prova no trabalho constante. Quando eu olho para Neemias, a Bíblia diz que ele trabalhou na medida das suas forças. O verso 21 do capítulo 4 diz assim, os construtores trabalharam desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Que hora você acorda, Rodrigo? Não é de Deus não, né? Mas ele acorda cedo. Que hora que você dorme, Rodrigo? Essa hora ele já está agoniado para dormir. Mas é porque ele dorme cedo. Então, o que a gente entende? Os trabalhadores de Neemias diz, desde o raiar do dia até o sair das estrelas, eles estavam construindo o muro, reconstruindo os muros de Jerusalém. Então Deus nos chama para o serviço. Deus nunca chamou um homem ou uma mulher para fazer a obra de Deus que fosse preguiçoso. Porque os preguiçosos, eles nunca se envolvem. Ou quando eles se envolvem, eles desistem cedo. Quem é preguiçoso, ele vai desistir cedo. Ele vai parar no meio do caminho rapidamente, porque ele é preguiçoso. Então, o trabalho de Deus exige dedicação, esforço, suor, constância. Deus não nos chamou para o ócio, Deus nos chamou para o trabalho. Deus nos chamou para o trabalho. Trabalhar na obra, trabalhar fora. Paulo disse assim, se você não trabalhar, você não vai comer. Aí eu volto lá para Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Deus disse para eles, de agora em diante, o seu suor. Então nós precisamos entender isso, que o chamado de Deus é para o trabalho. Tem gente que pensa assim, ai, Jesus volta logo, que eu quero descansar. Irmãos, até na eternidade nós vamos trabalhar. Porque lá nós vamos servir o Senhor.
Não é? Aí a gente fica, ai, estou cansado da vida. Morre então, hein? Vamos ver se vai ter descanso. Lá no céu não vai ter descanso, mas lá embaixo vai ter tormento. Então nós temos que ir para o céu. Então, se a gente quer ver reconstrução da família, da casa, da igreja, do trabalho, a gente tem que trabalhar. Porque fé na promessa exige ação. Eu sempre digo, você tem promessa, haja de acordo com a promessa. Dobre o joelho e haja de acordo com a promessa. Porque eu olho para a palavra, Josué ele repreende o povo com uma pergunta. Coloca aí, Tiago, por gentileza. Josué 18:3. Eu não estou chamando você de preguiçoso, não. Mas a Bíblia diz, aquele que preserva a sua espada do sangue, ele faz a obra do Senhor de forma relaxada. Josué pergunta para o povo, repreende o povo com uma pergunta. O verso 3. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? O que está acontecendo aqui? Já haviam se passado 8 anos. Lembra daquela passagem de Josué 6, que eles atravessam o Rio Jordão, rumo à terra prometida? Eles já haviam passado 8 anos. E o que acontece após essa travessia? Eles tinham perdido o entusiasmo de conquistar. Eles estavam parados, quando eles deveriam estar agindo. Eles precisavam trabalhar. Eles precisavam agir para terminar de conquistar a terra. Mas o que eles estavam fazendo? Parados. Eles se acostumaram. Irmãos, Deus tem promessa para você, mas se você não orar, se você não jejuar, se você não ler Bíblia, se você não congregar, se você não buscar, Deus está dizendo, você já tem a promessa, mas você está negligenciando a posse da terra que o Senhor já te deu. É o que eu falei domingo passado, é oração. Oração. Amém? Então, trabalho vem acompanhado de, promessa vem acompanhada de trabalho. Promessa também vem acompanhada com sofrimento. Pastor, não tem nada de bom nessa palavra. Não tem. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico e é bom. Amém? Porque Deus não dá nada de mão beijada. Não é? Promessa, ela vem acompanhada com sofrimento. Lembra de Paulo? Lembrou de Paulo? Antes chamado Saulo. Atos 9 diz que ele estava a caminho de Damasco. E a Bíblia diz que ele viu uma forte luz e uma voz lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fica cego dos olhos, os olhos estavam como escamas. Deus fala com Ananias, Ananias vai até, Paulo é levado até Ananias, depois Ananias ora para Paulo e os olhos dele se abrem. Então, a gente percebe aqui que muitas pessoas pensam que seguir Cristo significa prosperidade imediata. Não é? Tem igreja aí que prega a teologia da prosperidade, que é uma teologia assim que só o pastor que fica rico. Não é? Estou mentindo? Estou falando a verdade. E o que acontece? Jesus deixa claro para Paulo aqui, ó. Ele vai sofrer pelo meu nome. Deus disse para Ananias, avisando já a Paulo, mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Sabe qual foi o resultado? Prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios, fome, frio, perseguição. E sabe como Paulo morreu? Decapitado. O homem que tinha promessa sofreu perseguições, açoite, naufrágio, fome, frio, apedrejamento. Se eu e você, ou essa geração de hoje, passasse pelas lutas e perseguições que Paulo passou, muitos iam se escandalizar, porque a geração de hoje é uma geração muito frágil. Muito, muito frágil. Muito frágil.
Até o escritor John Piper, ele escreveu assim: se o amor de Deus para com os filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque Paulo só passou pedrada, só luta, só dificuldade. Então, o verdadeiro evangelho, ele não promete uma vida sem sofrimento. Quem prometeu uma vida sem sofrimento, aliás, quem prometeu tudo te darei, não foi Deus, foi o diabo. Foi o diabo. Então o evangelho que promete vida sem luta não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo envolve renúncia, envolve perdas, envolve humilhações. Então a gente percebe que sofrer por Cristo não é punição, é honra. Porque o apóstolo Paulo, ele termina sua carreira dizendo assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele entende que o sofrimento não era o fim, era o caminho para a glória. Porque Paulo não estava preocupado com essas coisas, ele estava preocupado com o porvir. Então, a gente pode receber a promessa, mas muitas delas trazem sofrimento. Eu tenho tanta promessa, mas é tanto sofrimento que o pastor passa, que só Jesus e minha família sabem. É tanto sofrimento, é tanta luta, é tanta dificuldade, mas graças ao Senhor nosso Deus, só com essa igreja aqui nós temos 13 anos. Mas só que eu sirvo ao Senhor tem mais de 20. Tem quantos anos que a gente se conhece, Rodrigo? Yara, vocês sabem? Eu fiz o casamento de vocês, mas antes a gente já se conhecia. Quanto tempo era, mais ou menos? De casado, vocês têm quanto? 16. Tinha uns 5 anos para trás, não tinha? Uns 20 anos. Que eu conheço eles. E eu já era crente antes de conhecer eles. E ó, tô de pé, não tô? De vez em quando o pastor dá uma cambaleada assim, ó. Mas é igual aquelas palmeiras que ficam na beira de praia. Vai para lá, vai para cá, vai para frente, vai para trás, mas firme na rocha. Amém? Então, louvado seja o Senhor. E para encerrar, isso aqui é interessante. A promessa revela o propósito, mas algumas vezes esconde o processo. A promessa revela o propósito, mas esconde o processo. Lembra de José? Teve sonhos, o sol e a lua se curvavam. Até os seus irmãos se curvavam diante dele. Mas isso era uma revelação do que Deus faria, não do que ele teria que passar. Isso já aconteceu com você. Às vezes Deus até me usou para falar com você, assim, ó. Vamos conjecturar aqui. Você vem, pede oração, ou vai em algum lugar, pede oração, e Deus diz assim, vou te abençoar. Vou mudar a história da sua família. Vou abrir as portas para você. Seu trabalho vai ser próspero. Onde você for, vai acontecer o milagre. Só que Deus, Ele só revelou o que Ele ia fazer. Ele só não mostrou o que eu e você teríamos que passar. Pegou o X do negócio? Então, a gente vai ficar de pé. Porque nós temos que cear. E o pastor fala muito. Mas promessa não é isenção de prova. Amém? Vocês entenderam? Spurgeon disse, Deus teve somente um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem tribulação. Acordou? Não acordou? Amém? Então, nós ouvimos que a promessa de Deus não nos isenta de provas. Para resumir tudo, você tem uma promessa de Deus, mas ela não vai te isentar de passar por dificuldades. Amém? Então, lembre da promessa, porque quando você lembra da promessa, quando você está na dificuldade, você fica com a promessa e passa pela dificuldade. Se na dificuldade você esquece da promessa, você vai esquecer da promessa e vai ficar no meio do caminho. Amém? Então, entenda que entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Suporte o processo. Suporte o processo. Amém? Processo de Deus, muitas vezes é luta, porta fechada, calúnia, doença, perda, é atraso, é dor, é perseguição, é obediência e fé. Suporte. Por que eu tenho que suportar?
Porque a palavra de Deus diz que Deus não prova além daquilo que o homem pode suportar. E quando Ele prova, Ele traz consigo o escape. Amém? Então nós vamos orar e vamos dizer: Deus, hoje eu aprendi que o Senhor tem uma promessa. E eu entendi que tudo isso que eu estou passando é o processo que o Senhor está me fazendo passar para alcançar a promessa. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Pai, aqui nós oramos no nome de Jesus, crendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tem promessa na nossa vida. Ó Deus, a promessa é o Senhor falando conosco que o Senhor tem um plano melhor para nós. Mas o que muitas pessoas não conseguem entender é que a promessa não nos isenta da luta, da dor, da perseguição, da porta fechada, da doença. A luta, Senhor, ela chega mesmo para aqueles que têm promessa. Foi assim com Paulo, foi assim comigo, foi assim com Noé, foi assim com muitos na história da sua palavra. E aqui está, Senhor, o seu povo, que precisa, ó Deus, suportar o processo. E para isso, ó Deus, é necessário que o Senhor, ó Deus, ajude o teu povo a não, ó Deus, focar na dificuldade, mas suportar, ó Deus, o processo e entender que tudo isso cooperará para o bem. Que o Senhor, ó Deus, ajude o teu povo a permanecer firme, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. Porque a grande pergunta não é se o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor falou. Isso eu tenho certeza, porque o Senhor não é homem para mentir e muito menos filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor fala, a tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir. A grande pergunta é se nós vamos permanecer fiéis ao Senhor até que o cumprimento da promessa chegue. É aí que muitos param, é aí que muitos desanimam, porque acham que, ó Deus, ter uma promessa é viver uma vida de facilidade, onde tudo será entregue de mãos beijadas. Mas a história da sua igreja e da sua palavra mostra que é totalmente diferente do que muitas pessoas têm pensado e imaginado. Ó Deus, Davi recebe, Senhor, a unção, mas não toma posse, ó Deus, da sua promessa, ó Deus, logo de início. Ele teve que fugir, se esconder em cavernas, foi ameaçado e perseguido pelo atual rei, que era o rei Saul, por longos 10 anos aproximadamente. Assim é muitas pessoas aqui nesta noite, inclusive eu. Recebemos promessas, mas elas vieram acompanhadas de perseguições, elas vieram acompanhadas, ó Deus, de calúnias, de difamações, de ameaças. Elas vieram acompanhadas, ó Deus, de dores, como Ana, ó Deus, que era estéril. Mas, ó Deus, todos esses personagens e tantos outros na sua palavra, eles suportaram o processo, porque eles tinham uma promessa e eles não abriram mão da promessa. Eles permaneceram firmes, mesmo sendo perseguidos, caluniados, sozinhos, machucados, apedrejados, sofrendo fome, frio, nudez, perigos de espada. Eles permaneceram firmes no Senhor, porque eles sabiam que a promessa, ó Deus, era o Senhor dizendo: eu tenho um plano. E hoje o Senhor está dizendo para esse homem e essa mulher: eu tenho um plano. Porque não se preocupe, porque eu tenho um plano. Foi isso que o Senhor disse para mim e para o seu povo nessa noite. Que essa dor, essa luta está dentro do plano planejado pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe nossa casa, abençoe a nossa família e nos ajude a suportar o processo, ó Deus, que o Senhor tem feito a nossa vida passar. Ajuda-nos, ó Deus, lembrar das promessas que outrora o Senhor fez, porque é a promessa que nos dá força nos dias de dificuldades. Eu abençoo, ó Deus, a todos, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cadê o pão? Então traz ele lá pra gente. Já está ali, né? Está ali. Amém. É novas tecnologias. Deus abençoe a irmã Brasilina e seu esposo. Amém? Vamos orar? Segura ali, Diego e Ludmila, por gentileza. Não precisa, não vai partir, tá nos dois aí. É porque colocou separado. Agora é chique, é porque ali tem um pãozinho ali dentro, né? Acho que vamos aderir isso aí. A maioria das igrejas está aderindo isso. E isso aqui
Esse vinho aqui, obviamente, ele é sem álcool, né? Ele não é fermentado, se eu não me engano. E o pão aqui é pão sem fermento, conforme prediz a Bíblia, porque a Bíblia diz que fermento é sinal de pecado. Então ele é pão sem fermento, por isso nós vamos passar a comprar isso aqui. E não é tão caro, né, Brasilina? É barato, né, em média. E sim, eu sei quanto é mais ou menos. Mas os próximos nós vamos comprar. Amém. Quando não tiver mais a doação, nós vamos continuar, vamos aderir. Esse aí que é prático. Amém? Não joga o copinho fora, não. Pois nós usamos ele para outra coisa. Vamos orar? Deixa eu ler o texto aqui. Vamos ceiar. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Canta aquele refrãozinho daquela segunda música. Cadê a cantora? Cadê a Vanessa? Isso. Vanessa? Ao sangue de Jesus. Tá fazendo macarrão. Vanessa, vem aqui. Passando vergonha nela. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nessa oração, você vai fazer o que diz o verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Peça perdão dos seus pecados antes de comer. Amém? Pai, no nome de Jesus nós oramos, crendo a Deus que o Senhor é misericordioso e poderoso para perdoar os nossos pecados. Pecamos por palavras, por ações, por decisões, por pensamentos, pecamos no olhar, pecamos no desejar, pecamos, ó Deus, de todas as formas possíveis na face dessa terra. Tua palavra diz que os atos do homem são como os trapos da imundícia, mas o Senhor diz em sua palavra que o Senhor é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Não deixa nós comermos, nem bebermos, ó Deus, do pão e do cálice, sem antes, ó Deus, sermos perdoados pelo Senhor. Que o Senhor santifique a nossa vida, que o Senhor derrame graça sobre graça, pois tua palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu oro e apresento esses elementos ao Senhor, na crença de que é o corpo rasgado no Calvário e o sangue derramado, ó Deus, naquela cruz em nosso favor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém? Eles vão distribuir e nós vamos todos segurar e esperar. Cantem. Aleluia. Resposta
Aleluias. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em suas mãos está tudo vencer. Aleluias. Resposta a todo aquele que clama, tua verdade é tua palavra e não podes mentir. Cante ao Senhor, por isso estamos aqui. Adore a Ele, aleluias. Te louvamos, ó Senhor. Aleluias. Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, aleluia. Te louvamos, ó Senhor, oh glória, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. 11:23 de 1 Coríntios. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Como? Aleluias. Para abrir isso aqui que é um mistério. Amém. Glória a Deus. Consegui. Deixa eu abrir aqui. Amém? Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos anunciar que Cristo vai voltar. Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, porque o Senhor é bom, misericordioso. Nós te adoramos, Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos, ó Senhor. Adore a Ele, Ele morreu por você. Pelo meu imenso amor. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
para sempre, ó meu Deus. Aleluias. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor. Amém? Faça isso com alegria. Não faça com peso no seu coração. Que você possa ajudar a obra do Senhor a permanecer. E agradecer-te. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. De novo. E céu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. O Leônidas fez 10 anos. Né, Leônidas? Deixa eu ir lá no Leônidas. Nós vamos orar por ele. Amém? Estenda suas mãos para cá, para o Leônidas. Amém? Leônidas, Pai do Senhor, você tá bom? Pastor, não foi no teu aniversário. Pai do Senhor, você tá bom? Tá? Vamos orar por ele? Amém? Não. Por quê? Eu vou orar por você, ué. Vamos orar por Leônidas. Não. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do teu servo, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, sustentando a vida dele, dando graça, saúde, conhecimento do Senhor, que a vida dele, ó Deus, seja para a glória e para, ó Deus, exaltar o nome do Senhor, que ele seja, ó Deus, um testemunho vivo do Senhor na face dessa terra, de que o Senhor é Deus. Oi, meu filho. Que o Senhor é Deus. Eu abençoo, te dou graça e abençoo, Senhor, a vida do teu filho, que o seu poder se aperfeiçoe na vida dele, que ele seja cheio de saúde, de paz, ó Deus, de alegria, e que, ó Deus, que ele possa, Senhor, viver uma vida tranquila, ó Deus, e que os anos da vida dele sejam prósperos, longos na face dessa terra, e que todos que olharem e verem a vida desta criança, saibam e vejam que o Senhor é Deus, que o livrou, ó Deus, do mal. E ainda, ó Deus, sustenta o teu filho e sustentará por longos anos. Eu o abençoo no nome de Jesus. A você, parabéns! Querida, muitas felicidades, muitos anos. Pra você, parabéns! O Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva o Leônidas! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus te abençoe. Amém? Vamos encerrar o culto. E após o culto, as irmãs aí ajudam, nós vamos ter o jantar. Abençoa a sua vida. Fique de pé, por gentileza. Nós já vamos terminar. Fique de pé. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a vida do teu povo que aqui veio hoje. Que haja paz, prosperidade, força para enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, crendo que o Senhor é Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, no decorrer dessa semana operando milagres, abrindo portas, suprindo necessidades. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de tranquilidade, sem angústia, sem medo, sem ansiedade, sem preocupações. Aonde nós não conseguimos ir, o Senhor consegue ir. O que nós não conseguimos fazer, o Senhor tem todo o poder para fazer. Por isso, Senhor, que o seu povo permaneça firme, ó Deus, para alcançar a promessa que outrora o Senhor nos prometeu. O Senhor não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai abençoar essa casa, essa família, esse casamento, essa criança, esse trabalho, essa empresa, essa venda, esse papel na justiça, seja o que for, eu tenho certeza, porque quando o Senhor age, tua palavra é clara em dizer, agindo o Senhor,
quem pode impedir? Por isso eu tenho certeza que muito em breve eu ouvirei testemunhos, ó Deus, de promessas que se cumpriram. Eu abençoo o teu povo e que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o seu povo, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus. Sai correndo não, vamos comer, vamos jantar, tem comida aí para todo mundo. Amém? Deus abençoe.